Deus existe? Bom, falar que ele não existe porque a gente não consegue vê-lo é complicado. O ser humano ele enxerga menos que uma galinha. Falar que ele não existe porque a gente não consegue ouvi-lo é mais complicado ainda. O ser humano ele ouve menos do que o gato e um cachorro. Falar que ele não existe também, baseado nas percepções humanas, falar que a gente não consegue prová-lo, não consegue vê-lo, não consegue fazer nada baseado nos nossos sentidos, realmente não tem muito fundamento, porque a percepção humana ela é inferior à de um camarão. Se tem alguma coisa que do humano é bom para provar alguma coisa, é a inteligência dele. Do resto, não serve muita coisa. Por exemplo, a visão humana não consegue enxergar acima de 24 quadros por segundo. O que eu quero dizer com isso? Se colocar uma imagem em um vídeo, qualquer imagem, acima de 24 quadros, o nosso olho não consegue captar o que tem lá, mas o nosso inconsciente consegue pegar a informação. Então, do nada, você está assistindo um vídeo e tem vontade de comprar alguma coisa, comer algo. Você não sabe porque você não viu, mas o seu inconsciente captou aquela informação. É legal também a gente saber que o ouvido humano ele consegue captar de som de 20 Hz a 20 mil Hz, ou seja, abaixo disso se insere o que quiser subliminarmente falando que o seu ouvido não vai captar. Então você pega, por exemplo, uma música lá que ela vira um chiclete na sua cabeça, você fica o dia inteiro cantarolando ela e não sabe por que você está cantando. E abaixo de 20 Hz se colocam muitas vezes sons de relação sexual. Ou seja, isso, por que coloca justamente essa parte do sexo? Porque praticamente toda a parte da população a qual é dirigida as propagandas pertence ao segundo degrau de Maslow, que está justamente onde estão as pessoas presas em relacionamentos, sexo. Então você pode prestar atenção que toda vez que vai ter uma propaganda sempre vai ter uma conotação sexual. Uma mulher pelada, um homem nu, alguma coisa relacionada a isso vai acontecer nessa propaganda que é justamente para pegar essas pessoas do segundo degrau de Maslow. Outra parte interessante também, falar, aí já entra um outro contexto, né? Falar também, provar Deus pelo lado da religião é mais complicado do que não prová-lo. Porque primeiro que a religião ela é completamente dogmática. O que quer dizer com isso, dogmática? Dogma é tudo aquilo que você explica assim. É assim porque é assim. Ou seja, não tem uma explicação. Existe Deus? Existe, então prova, não interessa. É mais ou menos isso que a religião ela vai tratar as pessoas a qual ela domina, né? Então, o que se tem de prova de Deus na religião são baseadas em algumas informações, tipo bênção que recebeu, a pessoa tinha um câncer e pediu uma oração e foi curada, recebeu uma causa na justiça que na visão humana não conseguiria mais resultado, e ela foi lá e teve uma resposta e conseguiu essa causa na justiça. Então, sempre vai estar associada a algum recebimento particular. E aí provar Deus também por isso é um pouco mais complicado, porque nessa crise da Covid-19, nessa pandemia, nós perdemos algumas pessoas para a Covid-19. Outras pessoas pegaram o vírus, contraíram o vírus, mas não faleceram. Ou seja, então para essas pessoas que não faleceram, existe Deus e para outras não existe. Então fica um pouco meio fora de contexto eu tentar provar Deus justamente por aquilo que eu sinto e que eu vi, né? Então, por essa ignorância em relação a Deus, é que ele vai se tornando cada vez mais distante. E essa distância vem de uma ignorância, através de uma zona de conforto muito grande que o ser humano tem. Por que eu estou falando zona de conforto do ser humano? Tudo que dá trabalho para o ser humano, ele vai correr, ele vai fugir. Exemplo, você tem que tomar remédio de madrugada. O que é que você faz? Você deixa o remédio já na beira da sua cama, ou você deixa ele no armário para levantar e ir lá tomar de madrugada? Você já sabe a resposta. Você tem sede de madrugada, o que você faz? Você vai até o filtro ou você antecipadamente deixa uma garrafinha do lado da sua cama? Com certeza você faz isso. Tem gente que traz até pinico para debaixo da cama para evitar o desconforto de ir lá no banheiro de madrugada. Ou seja, tratando-se de Deus,
É muito mais fácil para o lado dos ateus falar, meu, não vou pesquisar nada, é um assunto que eu não me importo, não me interessa, então eu já deixo isso para lá. E para o lado de quem acredita, também é muito mais fácil ele ir para o lado do dogma, tipo assim, meu, deixa para lá, Deus é Deus, ele sabe de tudo, meu, não tem que provar nada. É muito mais fácil isso, manter essa ignorância, acaba sendo meio que gostoso, né? Então os ateus, eles vão falar que Deus é um ser imaginário. E para falar real para você, eles não estão errados não. Eu diria que 90%, eu não vou falar 100%, porque eles usam esse ser imaginário com um lado pejorativo. É o lado ruim desse ser imaginário. Mas eu vou te explicar o que é a imaginação. A abstração mental seria a mesma coisa. Exemplo, eu vou narrar aqui um jogo de futebol e eu falo assim, lá vai Neymar, passa o pé por cima da bola, entra na grande área, na marca do pênalti, chuta no canto direito, bate na trave e gol. Por pior que você entenda de futebol, por mais que você não goste de futebol, à medida que eu vou falando, lá vai Neymar, passa o pé em cima da bola, você vai criando algumas imagens na sua cabeça, você vai formando e vai entendendo o que eu quero dizer. Isso se chama abstração mental. Por outro lado, se eu narrar um jogo de rugby, por exemplo, se você não tem conhecimento desse jogo, por mais detalhista que eu seja, você não vai entender muita coisa. Talvez poucas coisas você vai entender. Então, a abstração mental é justamente essa parte aqui. Então, por não se entender Deus, não compreender o que é Deus, as pessoas começam a criar inúmeras igrejas. E aí eu vou formulando um Deus, eu vou formando um Deus de acordo com a minha necessidade. Exemplo, eu gosto de, por exemplo, de tomar cerveja. Então, aquela igreja não permite que tome cerveja, fala que é pecado. Então, eu não vou naquela igreja, eu vou numa outra que diz que não tem nada a ver. As mulheres, aquela igreja ali, se cortar o cabelo, vai para o inferno. Então, ela vai numa outra igreja que diz que cortar cabelo não significa nada para ela. Então, ela vai modelando um Deus justamente baseado nas necessidades e nas crenças que ela tem. Falando um pouco de zona de conforto, tem até um hino que fala que ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Meu, isso é o cúmulo da contradição, porque você pega, por exemplo, quem acredita em Deus e acredita na Bíblia, se você abre lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a vida de Jesus ela é o exemplo, é a tradução da vida de Deus. Tudo bonitinho para você lá. E como é que se deixa fazer sucesso uma canção dessa que fala que ninguém explica Deus? Ou seja, é uma contradição, é uma incoerência. Provavelmente as pessoas elas estão acostumadas tipo, com a ignorância. Tipo, ninguém explica Deus. E fica tudo meio que bonitinho assim mesmo, né? Eu vou entrar num assunto aqui sobre abstração mental. E eu quero ser muito cuidadoso, muito cauteloso aqui da maneira que eu vou falar, porque eu quero destruir a tua ignorância e não gerar um desconforto em relação a uma crença. Veja bem, eu não vou falar que isso é errado, eu vou falar que isso é uma falta de percepção do que realmente é Deus. Por exemplo, em relação à visualização da imagem de Deus, as pessoas elas fazem o quê? Por não conhecer Deus, não conseguir traduzir Deus materialmente, o que elas fazem? Fazem imagem de escultura. Ou seja, ela precisa passar a mão no pé da imagem, é Deus, ela precisa pegar, ela precisa tocar. Ou seja, para o outro lado do cristianismo tem-se a Bíblia. Então, a pessoa, se você dá um chute numa Bíblia, sai morte, porque para ela aquilo lá é Deus, você está chutando Deus. A água ungida que toma água, tipo, é como se Deus estivesse entrando nessa pessoa. Então, Deus, ela vai traduzindo Deus, ela vai materializando Deus para que ela consiga entender melhor esse Deus. E isso é uma ignorância e uma falta de abstração mental gigantesca, né? Mas vamos lá. Como então falar da divindade, como querer entender Deus, se nós não entendemos nem quem somos? Não sabemos de onde a gente veio, não sabemos o que estamos fazendo aqui e muito menos para onde vamos. Ou seja, nós não sabemos o que forma a nossa realidade. Isso é um pouco complicado, querer entender algo muito superior se a gente não entende nem algo inferior. Por exemplo, o que forma a nossa realidade? Vamos pegar aqui um exemplo da formação do corpo humano, da onde que a gente veio, né? Eu poderia fazer esse exemplo com qualquer outro objeto, com qualquer outro vegetal. Eu poderia pegar uma árvore, um carro, o asfalto, qualquer coisa eu poderia fazer isso, que eu sairia no mesmo lugar. Vou fazer com o corpo humano, que é mais fácil para a gente entender. Né? O que forma o corpo humano? O corpo humano é formado por um conjunto de órgãos.
né? Se eu pegar um microscópio e focalizar num órgão qualquer, vamos pegar o coração, vamos falar dele, né? Se a gente focalizar o microscópio no coração, a gente vai entender o que é que forma aquele órgão, o que é que forma aquele órgão. Então, um conjunto de células forma um órgão, certo? Se a gente aprofundar o microscópio e vai chegar justamente no que forma essas células, que são um conjunto de moléculas que forma justamente as células. Aí onde está paramentada toda a nossa medicina, né, justamente nas moléculas. É por isso que se chama medicina biomolecular. Então, só que tem mais graus para baixo ainda disso daí, dessa formação, né? Então, como é que você vai às vezes no médico, o médico lá faz um exame que consegue detectar somente na parte da molécula, ou seja, ele não vai conseguir encontrar nada e ele fala que você não tem nada, e você vem embora com o problema e com a doença, né? E você sente que tem a doença, mas ele falou que não tem só porque não foi detectado. E isso não significa que você não tem a doença. Então, o que forma essas moléculas? É um conjunto de átomos. Se você aprofundar mais o microscópio, você vai chegar justamente nessa parte atômica, né? A parte atômica é muito engraçada porque, para quem não entende, os átomos é o que compõe toda a nossa realidade. Exemplo, o celular que está me filmando agora, ele é composto de átomos. Essa caneta, ela é feita de átomos. O arroz que você come, a carne que você come, os vegetais que você come, tudo isso é formado de átomos. A parte mais importante ainda é que pensamentos e sentimentos também são formados de átomos. E isso vai formando toda a nossa realidade. E o átomo, se você aprofundar o microscópio, você vai chegar que ele é composto por mais 3 substâncias, que é o prótons, os nêutrons e os elétrons. Os nêutrons e os elétrons eu vou falar num outro vídeo com outro assunto completamente diferente desse, né? Então vamos aprofundar para a gente não perder o foco aqui. Vamos pegar o próton. O que forma o próton? O próton nada mais é formado do que um conjunto de quarks. 3 quarks formam um próton. Você não precisa aprender agora essas nomenclaturas, não interessa muito, mas você precisa entender que existe isso, para você entender de você, para depois começar a entender um pouco mais de Deus, né? O que forma esses quarks? Vem agora de uma substância que tem 3 nomes. Ela é chamada ou de bóson de Higgs, ou é chamada de supercordas, ou é chamada de partícula de Deus. Por que partícula de Deus? Porque existe uma substância química nela que consiste em todas as demais partículas existentes no universo. Ou seja, tudo que você imaginar vai ter essa composição química. E a parte agora mais importante ainda dessa formação, de tudo que eu estou falando, dessa escala, é justamente que abaixo justamente dessa partícula de Deus, do bóson de Higgs, não existe nada mais do que energia. Daí que surge aquela ideia que fala que Deus é uma energia. É mais ou menos por aí o caminho. O que é energia? A gente primeiro precisa entender justamente o que é energia. Vamos então lá para a fórmula de Einstein. Albert Einstein inventou uma fórmula que é E igual a mc ao quadrado. A tradução disso é energia igual a massa vezes velocidade. Vamos traduzir de novo. Energia é a mesma coisa que massa. Massa é a mesma coisa que matéria. Vamos exemplificar para ficar claro para você. Eu pego uma bomba atômica, vamos imaginar que essa bomba atômica é do tamanho de um fogão, certo? Então eu pego esse fogão, essa bomba atômica, coloco dentro de um avião e voo onde tem mais gente. Então eu olho para baixo e jogo a massa, eu jogo a matéria desse fogão, dessa bomba atômica. Se eu der sorte, eu vou conseguir matar lá embaixo 2, 3, 10 pessoas com o peso desse fogão caindo, dessa bomba atômica caindo sobre a pessoa, né? Se eu fizer a mesma coisa agora, pegar esse fogão, que é a bomba atômica, colocar no avião e eu jogar não mais a massa, mas eu ativar a energia dessa bomba atômica, eu vou pulverizar milhares de pessoas, assim como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? A energia pulverizou milhares de japoneses. Então essa é a diferença da força da energia para a massa. Só que o que muitas pessoas ainda não sabem é que energia também é igual a informação. Aí que dá uma bugada nas pessoas. O que é energia, que é igual, que é a mesma coisa que informação, que é a mesma coisa que massa? Exemplo, eu quero testar a minha paternidade no meu filho Bernardo. Exemplo, tá?
Então eu vou até um laboratório, eles tiram o meu sangue, ou seja, tiram uma partícula, tiram uma massa de mim, tiram uma parte de mim e dessa parte eles conseguem ler um código. Esse código é o código do DNA, ou seja, essa partícula minha, essa massa minha, essa energia que está em mim, ela tem um código, ou seja, tem uma informação. Então quando a gente fala que energia é igual a informação, que é igual a massa, que tudo que existe é energia, que tudo que existe é massa, pelo menos na nossa visão humana, é isso que se quer dizer com a fórmula de Einstein. Então, para vocês entenderem um pouco mais, tudo que existe é Deus. Essa energia primordial, voltando para ficar mais fácil o entendimento, se focalizar o microscópio em mim, em você, em qualquer pessoa, vai chegar justamente nessa parte onde só tem energia. Se eu pegar o microscópio e colocar o tronco de uma árvore, eu vou chegar justamente nessa parte onde só vai ter energia. Se eu colocar no asfalto, se eu colocar na parede, onde eu quiser colocar esse microscópio e ir afundando, aprofundando, vai chegar justamente onde está essa energia, de onde emana todas as coisas. Tudo que existe vem justamente desta energia. Então podemos concluir que eu sou um Deus, que você é um Deus, que todas as coisas são Deus. Isso é muito claro. Você pega, por exemplo, aqui vai ficar mais claro ainda essa parte, onde está escrito lá na Bíblia, para quem acredita, né, quem acompanha, João 10, versículos... João capítulo 10, versículo 31, 32, 33 e 34, chegam os judeus e querem apedrejar Jesus. E ele fala o seguinte, por que vocês querem me apedrejar se até agora só tenho feito boas obras, a qual o meu Pai tem ordenado? Ele fala isso. E aí os judeus falam o seguinte para Jesus, nós não queremos te apedrejar por conta das boas obras que você tem feito. A gente quer te apedrejar por conta que você está blasfemando, falando que você é Deus, quando você fala que é filho de Deus. E aí Jesus, clássico, muito inteligente, fala, mas na lei de vocês não está escrito, vós sois deuses? Olha que parte tocante. Jesus já sabia o que eu estava explicando aqui agora. Ou seja, todo mundo é Deus. O que acontece é que quando você não sabe que é Deus, você fica pedindo as coisas, fica clamando, pedindo, me ajuda Deus, faz isso para mim. Imagina um Deus pedindo para outro Deus ajudar ele. Fica muito incoerente. Então, de vários deuses, né, vários deuses que a gente tem, nós vamos encontrar ainda alguns existentes aqui, Nelson Mandela, Martin Luther King, Buda, Maomé, e aí você vai falar assim, meu Deus do céu, o cara já comparou Jesus com Buda, pronto. Aí você já cai naquele paradigma que só você está certo. Eu vou te explicar aqui para você que é religioso, para você que acredita mais nessa parte da Bíblia, eu vou te explicar o que Jesus fala quando cai justamente numa questão como essa. Se você abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50, chega os discípulos e fala assim para Jesus, Jesus, tem um homem aí fazendo umas maravilhas aí em teu nome, só que nós proibimos ele de continuar fazendo porque ele não anda com a gente, ele não é dos nossos. E Jesus olha para ele e fala o seguinte, até anotei aqui, quem não é contra nós está conosco. Ou seja, se Buda, Maomé, seja lá quem for, Madre Teresa de Calcutá, qualquer pessoa que fala, que prega o amor, que ensina o amor, pertence a nós, pertence a essa energia primordial, que é Deus, que é o dono de todas as coisas, que está em todos os lugares. Se você pegar energia está em todos os lugares, ela nunca acaba, ela só se transforma. É a tradução mais linda que eu posso ver de Deus. Deus está em todos os lugares, ele nunca acaba, ele só se transforma em Deus melhor quando você se torna melhor, se transforma em pessoas melhores, se transforma em nações melhores quando vocês se tornam nações e pessoas melhores. Então, eu acho que essa ideia de Deus, ela está muito mais voltada para um entendimento mais teórico, mais pessoal do que essa parte dessa ignorância tão grande que ninguém consegue provar Deus porque ele acha que não existe ou acha que existe um Deus completamente caricato. Gente, a ideia é essa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.